Bom, vamos direto ao que interessa. Capacities versus Notion quando o assunto é gestão do conhecimento. Frisando aqui, eu não vou entrar no mérito do Notion ser um all-in-one e nem gestão de projetos, pode ser usado para hábitos, finanças, não é nada disso. O assunto aqui é anotações inteligentes, é gestão do conhecimento. E nesse aspecto eu vou avaliar 6 pilares onde o Capacities acaba superando o Notion nesse quesito. Primeiro aspecto que eu vou avaliar aqui é salvar informação. É o primeiro passo das nossas anotações, é a captura de informações. No Capacities, que é esse da direita, eu vou fazer uma captura rápida para você ver a fluidez desse aplicativo. Eu posso tanto capturar com Ctrl U, né? Não sei se vai funcionar aqui agora. Às vezes dá erro nesse tipo de comando, mas dá para capturar também com Ctrl P. O Ctrl P ele serve tanto para pesquisar quanto para capturar informações. Então aqui dentro do Capacities tudo é objeto. Então a primeira coisa que eu faço quando eu vou capturar alguma coisa é digitar qual objeto que é. Por exemplo, eu posso ter um conteúdo, e ele vai falar, você quer criar um novo conteúdo? Basicamente isso, pronto. Já tenho criado uma captura de conteúdo. Qual que é o conteúdo? 6 maneiras que o Capacities supera o Notion, tá? Isso é um jeito que o Capacities funciona. Se eu quisesse capturar outra coisa, era só digitar Ctrl P de novo. Pode ser um insight agora. E aí eu posso criar um insight. E aí, basicamente, eu posso colocar aqui viver é bom. Algo assim, sabe? Vamos fazer a mesma coisa no Notion. Primeiro, o Notion não tem nenhuma captura rápida nativa, A única coisa que eu consigo fazer, por exemplo, é aqui adicionar uma nova página, Só que essa página, ela iria ser adicionada aqui no sistema, certo? E não é isso que eu quero. Eu preciso capturar insights, eu preciso capturar um conteúdo. Então o Notion fica muito disperso, ele não tem nenhum unificador de captura de informação. O único jeito que dava para fazer é digitar Ctrl P aqui no Notion, colocar conteúdo, até eu achar onde iria, ideias de conteúdo. Eu teria que vir aqui, para aí sim eu conseguir capturar alguma coisa. Olha o tanto de tempo que eu estou perdendo. E eu teria que criar vários botões aqui para conseguir capturar a informação, Eu tive que criar botão por botão. Isso é muito chato, não é nativo da ferramenta ter uma captura eficiente, Você tem que ficar criando várias coisas. Isso é só para conteúdo. Para insights eu teria que criar outro botão. Isso ao longo do tempo acaba cansando. Então nesse primeiro aspecto, que é de salvar informação, o Capacities é muito mais rápido. O segundo aspecto que eu vou avaliar é depois que a gente salva uma informação, o quanto é fácil encontrar essa informação, tá? Então vou começar agora pelo Notion, tá? Então a gente vem no Ctrl P, que é a pesquisa que o Notion tem, e aqui ele me deixa fazer algumas coisas, Eu vou dar um zoom aqui para você, eu consigo ordenar, Consigo pesquisar a informação somente no título, ou seja, se eu digitar qualquer palavra ali e pesquisar somente quando está no título essa palavra. É um bom jeito de pesquisar? Mas não é o melhor ainda, Criado por, como isso aqui é um Notion que eu uso mais o pessoal, então isso aqui não agregaria nada. Espaço de equipe também não agregaria nada para mim nesse aspecto. Na página também não, porque eu teria que lembrar em qual página está alguma coisa. Isso também não é muito bom, vai forçar demais a minha mente a saber onde estão as coisas. E por data, Eu também posso tentar pesquisar o que foi criado em cada data. Data eu já acho algo legal, porque aí já é um bom ponto de partida, porque a gente pega, criei ontem essa anotação, criei na semana passada, então se caso eu não lembrar, pelo menos ter a data é legal. Então eu posso digitar qualquer coisa aqui, por exemplo, guia de hábitos, algo assim, sabe? Vamos ver o que acontece. Então aqui ele me dá muitas correspondências, Guia definitivo de hábitos, princípio guia, blá blá blá. Só que, cara, concorda comigo que isso aqui é um arquivo guia de hábitos? Não faz sentido aparecer guia de naming, guia de vendas, guia definitivo de hábitos faz sentido, guia de leituras também não faz sentido, E se eu clicar agora em somente título, eu acabo perdendo algumas coisas, Por exemplo, quando eu clico somente em título, ele ainda continua aparecendo para mim coisas que não tem nada a ver com o que eu pesquisei.
Isso é um método de pesquisa muito burro, tá? E tem um jeito muito melhor de fazer isso, que é o jeito que o Capacities aborda. Já no Capacities, quando eu quero achar qualquer informação, eu posso usar aquele método global, que é o mesmo atalho do Notion, é Ctrl+P também. Só que olha agora, eu vou digitar a mesma coisa, guia de hábitos. Vamos ver se eu tenho alguma coisa sobre isso. Mas ó, ele já começou a melhorar para mim, né? Ele pega as palavras e ele destaca. No caso do Notion, ele não tem nenhum destaque. Isso já é bem ruim, né? Porque eu gasto mais tempo achando informação e o Capacities ele me dá tanto no nome, né? Deixa eu tirar aqui somente título, quanto ele destaca aqui também em amarelo, né? As coisas que estão dentro do arquivo. Então, ó, ele já retornou coisas mais valiosas, ó. Corrente de hábitos, tem a ver com o que eu pesquisei. Rotina de carreira, hábitos valiosos que te trazem big money, também tem a ver com o que eu pesquisei, né? Só que, cara, ainda tá retornando arquivos que eu não quero muito. Qual que é o melhor jeito de eu fazer essa pesquisa e achar somente o que me interessa? Primeira coisa é guia, né? Guia dentro do Capacities, a gente consegue, deixa eu até dar um zoom aqui para você, a gente consegue melhorar essa pesquisa pelo tipo dela, pelo objeto. Tudo que eu crio como guia é um procedimento operacional padrão, porque é algo que eu repito várias vezes. Então já consigo separar um tipo de objeto, que é esse procedimento, de anotações comuns, né? No Capacities a gente tem essa separação de informação, isso é muito bom. Então agora eu vou digitar barra, procedimento operacional padrão, que é POP, né? É assim que eu salvo os procedimentos. E agora ele me dá essa opção, somente pesquise por esse tipo. E ó, quando eu clico agora, só vai aparecer os POPs, né? Isso no Notion eu não consigo fazer. Não consigo pesquisar por bancos de dados aqui, né? Então teria que achar o banco de dados primeiro e no banco de dados fazer essa pesquisa. Globalmente é difícil, pelo atalho rápido é difícil de achar uma informação. Então agora sim eu posso pesquisar algo como hábitos, né? Ver se eu tenho alguma coisa. Ó, critérios para apps de hábitos. Restauração de foco, vai aparecer aqui a palavra hábitos, né? Então, olha como é fácil de achar informações relacionadas a esse tipo de coisa. Outra coisa bacana também é que eu não só consigo pesquisar por objetos, mas eu também consigo pesquisar por tags, né? Se eu digitar a tag hábitos, ele vai falar somente ache o conteúdo que está com essa tag hábitos. Se eu clicar aqui, olha que bacana, vem somente as coisas relacionadas com essa tag hábitos. Isso é muito, muito bom. Outra coisa que eu acho muito foda no Capacities, eu vou dar um zoom novamente para você, é a pesquisa dentro de um objeto, né? Então, de repente eu tô aqui no meu diário ou em qualquer outro arquivo que eu estiver digitando e eu lembro que eu tenho uma ideia parecida. E olha que bacana, ele me dá várias opções, com mas, com barra, com arroba, basicamente todas as opções possíveis para criar, para linkar um arquivo dentro de outro, né? E olha que legal, eu gosto mais de digitar o arroba, né? E aqui eu consigo fazer aquele mesmo esquema de pesquisa avançada. O que eu consigo colocar aqui dentro? Digamos que eu quero colocar um áudio aqui dentro. Então eu vou digitar áudio. E eu posso clicar aqui, né? Áudio, digitar barra. Ele vai abrir somente a pesquisa de áudios. Olha que bacana. Fica fácil, né? Digamos que eu quero colocar uma imagem. Então digito arroba image, né? E digito barra aqui. Olha o que vai acontecer também. Ele vai me mostrar todas as imagens que eu tenho. E aí dentro de cada imagem também eu consigo pôr metadados. É muito fácil de encontrar informação. Ou então se eu lembrar o nome do arquivo, né? Basicamente digitar aqui alguma coisa. Guia de Primal Branding, por exemplo. E olha que bacana. Além dele linkar, eu consigo controlar as visualizações. Olha, eu consigo ver como link de bloco, como card pequeno, wildcard, embedado. Eu gosto mais de usar esse embedado, porque aí ele embeda para mim o arquivo, né? E eu consigo atualizar ele, usar ele aqui. Dentro do Notion já é mais difícil, eu vou te mostrar. Eu vou tentar executar o mesmo processo dentro de um arquivo do Notion, né? Eu vou dar um espaço aqui para você, tá? A gente vai vir para cá agora. Aqui ele já não me dá tantas opções, tá vendo? Barra ou o arroba para mencionar alguma coisa, né? E olha que difícil de achar as coisas, né? Por exemplo,
Aqui ele só está me dando a opção link para a página, adicionar pessoas ou uma data, por exemplo, né? Mas eu não consigo diferenciar objetos, né? Por exemplo, se eu clicar @conteúdo, vai me retornar muita coisa aleatória, ó. Como é que eu vou achar as coisas aqui? É difícil, né? Agora, se eu quiser introduzir esse tipo de coisa no Capacities, introduzir um conteúdo aqui, é super fácil, ó. @conteúdo, né? Digito barra, e agora eu estou dentro da pesquisa só dos conteúdos. Qual conteúdo eu quero colocar aqui, né? Então, 6 casos em que Capacities supera o Notion. Pronto, né? Super fácil. E aqui quando eu linko alguma coisa, vamos ver o que acontece no Notion. Vou linkar com ideias de conteúdo, leis universais, o sucesso estratosférico. Aqui ele só me dá esse link, né? Eu até consigo transformar em alguma coisa, transformar a página em, né? Mas a visualização ainda é muito ruim, né? Eu posso passar o mouse, mas ó, não consigo ter ideia nenhuma do que é esse conteúdo. Aqui no Capacities não, aqui eu já consigo ter várias coisas. Eu posso deixar só o link mesmo, né? Ou eu posso colocar, embedar ele e já acessar ele por aqui, né? Super simples. Consigo deixar um card meio que bonitinho aqui só para eu ter algumas informações, um card pequeno, né? Então é super maleável o que eu faço com a informação dentro de um objeto. Antes da gente continuar nesse tutorial maravilhoso, se você quiser aprender a dominar o Anotações Inteligentes, minha metodologia de anotações e organização do teu conhecimento, eu te indico a conhecer o Anotações Inteligentes. Já tem curso de Capacities lá e eu vou trazer muito mais aulas. A gente já tem um workshop. Olha esse material super visual, bem didático, para que você aprenda rapidamente essa ferramenta. Em 1h30 ali, tu já sabe basicamente toda a estrutura do Capacities e começa a fazer suas anotações. Bora continuar. Outro ponto de diferenciação muito grande do Capacities em relação ao Notion é ter uma propriedade de tags específica, né? Dentro do Notion, por exemplo, eu só consigo colocar tags dentro de bancos de dados, né? Quando a gente tem a opção aqui, por exemplo, vou pegar qualquer arquivo aqui dentro do sistema e a gente tem essas tags que a gente coloca no campo select de um banco de dados de uma página, né? Só que acontece, esse tipo de select, ele fica preso, essa tag ela fica presa ao banco de dados. No Capacities, nada fica preso a nada, né? A tag ela é universal do sistema. Então, se eu clicar nessa tag, por exemplo, de um produto que é o da Anotações Inteligentes, olha que legal, ele aparece tudo do meu sistema que está conectado a essa tag. Pode ser tanto, vou dar um zoom aqui para você, insight, pop, pode ser um contexto, pode ser uma frase ou coisa do tipo, tá vendo? Então aqui ele me mostra todas as informações sobre um assunto específico. No Notion, só com gambiarra, eu teria que criar um banco de dados de tag, criar N relações para eu conseguir achar todas as informações sobre um tópico específico, né? E outra coisa muito poderosa do Capacities é essa função aqui de Graph View, tá vendo aqui? No Notion nem tem isso, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em Graph View, olha que bacana. Então, aqui eu consigo ter essa tag aqui no meio, tá vendo? Eu consigo ver todo o universo que está se formando dentro dessa tag específica, desse assunto específico. Fica fácil de achar as coisas, porque ele tem essa diferenciação entre objetos, tá vendo? Ó? Se eu passar um mouse em algum objeto, ele meio que esconde o resto para mim. E aí, se eu sei que esse checkzinho é um pop, eu consigo buscar rapidamente por pops. Se eu quero um insight específico, eu vou navegando por aqui. Eu posso navegar tanto por aqui, quanto criar filtros da tag. Tá vendo? Eu consigo criar filtros aqui por tags específicas, né? Ó, que legal. E aí fica super fácil de encontrar informações e unificar as informações, que é algo mais importante. Toda vez que a gente trabalha em um projeto, é legal que a gente conecte todas as informações em uma tag com o nome desse projeto. Dessa forma fica fácil você encontrar qualquer coisa, tá? Vou mostrar mais um exemplo para você do meu livro, né? Deixa eu ver se eu tenho ele fixado aqui. Não tenho, né? Vou pegar aqui rapidamente nas minhas tags.
O nome do livro, por enquanto, é Vida Significativa, tá? Vou clicar aqui, essa é a tag do projeto livro. E olha que bacana, eu já tenho 40 anotações aqui. Então eu tenho contextos para o meu livro, procedimentos que eu vou ensinar nele, insights que eu ainda vou validar para ele, referências, frases. Olha como essa unificação de informação te dá o potencial que você precisa, todas as informações valiosas para tu avançar nos seus projetos, que é a coisa mais importante. A gente usa a gestão do conhecimento para avançar na gestão dos nossos projetos. Essas duas coisas estão interconectadas. Outra função que foi recém adicionada no Capacities e eu pirei o cabeção são as tabelas simples. Primeiro eu vou fazer aqui no Notion, tá? Então eu vou criar aqui tabela. Aqui no Notion é uma tabela simples mesmo, né? Se a gente pegar aqui, exemplo, colocar aqui Capacity, ferramenta. Ferramenta, né? A gente tem Notion, Capacities. E aqui a gente tem as funções, né? Aí eu posso pegar essa mesma tabela, dar um Ctrl C e passar aqui para o Capacities para ficar igual, né? Olha que bacana, vamos ver as opções que eu tenho aqui nessa tabela com o Notion, né? Eu posso fazer isso aqui, no Capacities está bem parecido, né? Se eu pegar aqui em opções, mesma coisa, né? Até aqui não tem diferença nenhuma. Se eu pegar aqui nas outras opções agora, ó, consigo pedir a IA, mas eu não tenho IA, eu teria que pagar, né? A única coisa que dá para fazer de fato com essa tabela é transformar em base de dados para eu ter alguma inteligência. No Capacities aqui a diferença fica muito clara. Eu não preciso transformar ele em nada, nem em banco de dados, nem nada, porque essa tabela ela funciona como um objeto em si e ela tem inteligência própria. Como assim ela tem inteligência própria? Né? Se eu pegar, eu consigo colocar muitas coisas aqui. Eu vou pegar aqui para você, formatar coluna. Olha as opções que ele me dá. Eu consigo colocar porcentagem, progresso, número, né? Tudo aqui. Vamos fazer uma barrinha de progresso simples para tu entender, ó. Vou clicar aqui em progresso, né? Colocar 10 passos, só de 0 a 10, a barrinha de progresso, eu posso selecionar uma cor. Então eu venho aqui e coloco verde, né? É de 0 a 10. Se eu colocar 5, vai aparecer uma barrinha de progresso, basicamente pela metade. Se eu colocar 8, né? Vai aparecer outra barrinha de progresso. Então, aqui ela tem inteligência. Outra coisa que é muito inteligente dessa ferramenta é, se eu clicar aqui, ó, eu consigo fazer ordenações, né? Se eu colocar Sort Column Ascending, ele vai colocar em ordem alfabética, tá vendo? Então, cara, é muito inteligente essa função. E no plano pago, o plano Pro, você consegue colocar fórmulas de Excel. E eu já vou te mostrar. Olha que interessante isso aqui, ó. Se eu coloco igual, virou uma tabela de Excel. Isso aqui não tem nenhuma outra ferramenta. Então, basicamente, você vai ter um Excel completo dentro da sua anotação. Isso aqui vai mudar totalmente o jogo. Lembrando que isso aqui é só para o plano Pro do Capacities, que eu considero barato por tudo que a ferramenta entrega. Bora avançar. A última coisa que eu vou te mostrar é a edição de texto, que é o mais importante, né? Onde a gente salva as nossas anotações. E é importante que a ferramenta ela seja eficiente nesse processo. Aqui no Notion e tanto no Capacities eu tenho o mesmo arquivo. Vamos começar a ver as diferenças. Primeira coisa gritante que eu quero te mostrar aqui no Notion, ele está dando essa contagem de palavras para 1386. Isso aqui está muito errado. Por quê? O Notion ele considera, quando a gente usa esses títulos alternantes, ele não conta as palavras que estão dentro desse título alternante. Se eu abro agora, que isso é toggle em inglês, né? Pode ser título alternante em português ou toggle em inglês. Se eu abrir isso aqui agora, vai alterar aqui o word count dele, né? O contador de palavras, ó. Ele começa a colocar mais palavras, tá vendo? Ó, se eu abrir isso aqui agora, vai alterar lá o contador dele, 2087. Isso para mim é meio que inútil, entendeu? Porque, cara, quando eu escrevo um arquivo, eu não quero ficar abrindo tudo para eu saber quantas palavras tem. No Capacities isso é muito mais eficiente. Por quê? Porque se eu vir aqui agora nesse painel lateral que ele tem e colocar status de texto, além de me dar as palavras corretamente, mesmo que esteja em títulos alternantes, ó, a contagem ela é total, tá vendo? Não muda em nada.
Isso já é muito mais eficiente. Ele me dá as sentenças que tem, ou seja, os parágrafos, os caracteres que tem, 33 mil, e além de dar da página do objeto em si, se eu pego qualquer coisa aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ele também dá aqui embaixo, ó, palavra por palavra, né? Isso para quem escreve é uma função muito interessante. Outra coisa que eu não gosto aqui do editor de texto do Notion, se eu digitar índice, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um índice de todos os títulos que eu tenho aqui. Só que, cara, eu tenho mais subtítulos, eu tenho um monte de coisa aqui. Só que ele só pega o título do alternante, né, do toggle. Só que eu quero saber o que está dentro desse material. Isso é outra coisa que fica inútil no Notion, porque, cara, eu já consigo bater aqui o olho, eu não precisaria de um índice a mais, porque eu já sei o que tem aqui na superfície. Agora, se eu venho aqui no Capacities, nessa parte aqui de tabelas de conteúdos, que é a mesma coisa de índice, primeiro, eu já nem preciso executar o comando, isso já é nativo da ferramenta. Se eu abro aqui agora, olha que bacana, mesmo que esteja títulos alternantes, né, ele me dá o que tem dentro de cada um. Então fica fácil de navegar por todo o documento. Em arquivos grandes como esse, né, aqui é todo o meu processo de criação de ofertas de valor, né? E eu quero bater o olho e achar informação rapidamente. Isso no Capacities é muito fácil. Além de, tem color coding no índice. No Notion não tem, tá vendo? As cores são iguais, então eu não consigo destacar nada. Mesmo que esteja destacado aqui a cor, não vai aparecer. No Capacities eu consigo quebrar em partes, por exemplo, tá vendo? Fica em azul. Fica super fácil de fazer as coisas aqui. E não só isso, né? Ele também me traz os objetos que eu coloquei dentro desses objetos. Ó, se eu colocar objetos aqui dentro, eu sei que tem 3 tags, eu sei todos os insights que eu usei aqui dentro, eu sei todos os procedimentos que eu usei aqui dentro, eu sei as frases que eu coloquei, eu sei as imagens, sem precisar ler todo o arquivo. Então ele me dá todo um resumão de tudo que está aqui dentro. Fora isso, eu vou sair aqui do modo mosaico para a gente terminar, né, essa questão. Olha que interessante, se eu clico agora no gráfico, ele vai me dar o gráfico desse documento. Lembra que eu mostrei o gráfico da tag? A gente também pode ter o gráfico do documento. Então aqui no documento, ó, eu consigo navegar por ele, saber o que está conectado. Eu posso buscar mais ideias similares. Se eu clicar aqui em Show More, ó, ele vai abrir mais uma gama de ideias que não necessariamente estão dentro desse arquivo, mas que eu posso conectar. Por exemplo, eu posso ver se isso conecta com modelos mentais. Posso pesquisar aqui alguma outra coisa. Por exemplo, meu sistema de produtividade, será que isso conecta com esse guia de produção de criação de ofertas? Né? Então, consigo brincar com gráficos, né? E achar mais conexões para continuar evoluindo esse material. Então, basicamente, essas foram as 6 questões por eu ter trocado o Notion pelo Capacities no quesito gestão de conhecimento. Eu creio que ficou muito claro para você a diferença, o quanto isso é gritante entre as duas ferramentas e o quanto o Capacities é muito mais eficiente quando o assunto é gestão de conhecimento.